belo dia ensolarado, Moranguinho e suas amigas decidiram ir à praia. Moranguinho foi a primeira a chegar para aproveitar logo a areia quente e a água fresca. Ela estava muito animada e disposta a se divertir. Legal essa história, né? É uma brincadeira de crianças. A Moranguinho e as amiguinhas delas, elas estão na fase da infância. E é sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa aula de ciências, que é a fase da infância. É uma fase maravilhosa, onde nós passamos, onde nós aprendemos. E essa fase, ela se inicia a partir do momento que nós somos gerados dentro da barriga da nossa mamãe, certo? A partir do momento que nós somos concebidos, que a mamãe descobre que tem um serzinho sendo desenvolvido dentro dela, é quando se inicia a nossa fase da infância, tá certo? E é uma fase muito gostosa, onde a gente aprende e descobre muitas coisas. A gente aprende a andar, a escrever, a ler, a conhecer as pessoas, a identificar os sons. A tia agora vai passar os slides para vocês. Prestem bastante atenção, tá certo? Olha só, lembra que a tia falou lá sobre a infância, que ela se inicia a partir do momento que nós estamos dentro da barriga da nossa mamãe, né? Isso quando a mamãe descobre e recebe aquela maravilhosa notícia que está grávida, que tem um serzinho crescendo dentro da barriguinha dela. Aí é que se inicia a primeira fase da vida, que é a infância, e é sobre isso que nós vamos ver agora, tá certo? Olha só essa imagem que linda. Nós temos aqui duas crianças, né, brincando de colorir. O quão gratificante é essa fase, é a fase da infância, onde a gente consegue brincar. Por mais que a gente brigue nessa hora, a gente se chateie com o nosso coleguinha, a gente não fica com raiva, porque a gente não entende o que é isso ainda, ter raiva, ter rancor. Essa é a fase maravilhosa que é a infância. Como você já viu na página 162, que foi da aula passada lá de ciências, Bianca e Eduardo estão na infância. A tia colocou a imagem aqui para vocês relembrarem. Olha só. Bianca e Eduardo são crianças e estão em uma fase da vida chamada infância. Bianca é a irmã mais nova de Eduardo. Ela tem 9 meses de idade e gosta de brincar, de passear no parquinho com a família. Normalmente a gente não chama de criança, a gente diz que é o bebê, né? A gente chama assim, o neném, o bebê. Então, a Bianca, ela ainda é um neném, ela é um bebezinho, tá certo? Já o Eduardo, ele tem 8 anos de idade e ele gosta de estudar e de brincar, de jogar bola. Eles dois estão na fase da infância, porém, cada um com uma idade diferente. Eles estão na mesma fase, mas eles já estão aprendendo coisas diferentes. A neném Bianca, por exemplo, ela ainda está aprendendo a engatinhar para depois caminhar. Já o Eduardo, ele já sabe caminhar, ele já consegue se expressar e adora jogar bola, tá certo? Vamos lá. A infância é a primeira fase da vida. Ela se inicia a partir do nascimento do bebê e dura até aproximadamente 12 anos de idade. Olha só aqui, ó. Nós temos aqui duas imagens. Nós colocamos, a tia colocou a imagem de um bebezinho recém-nascido, certo? Coisa mais gostosinha, mais fofinha desse mundo. Nem sobrancelha ele tem ainda, tá? Vocês já foram assim um dia, certo? E aqui nós temos crianças com 12 anos, que é quando a infância se encerra, tá certo? A infância, ela dura do nascimento até os 12 anos de idade. Normalmente, aos 12 anos, nós já estamos mais espertos, já sabemos conversar, nos expressar, já temos o nosso corpo bem modificado e aí também onde vão começar outras mudanças importantes, não somente no nosso corpo, mas também na nossa mente e no nosso comportamento, tá certo? Durante a infância, o corpo humano cresce rapidamente, se comparado com as demais fases da vida. Do momento que a gente nasce até os 12 anos, o nosso corpo ele muda várias vezes. Muito mais do que quando a gente chega na adolescência e na fase adulta. Na fase adulta quase ele não muda. Muda em relação assim a peso. Você fica mais forte, você fica mais magro. No caso da mulher, ela engravida, né? O corpo muda porque a barriga cresce, tem outro serzinho dentro dela, então é essa mudança. Mas ela não cresce mais, não há uma mudança significativa de como acontece quando a gente é criança. Olha só.
Aqui ele está com 12 anos, então ele mudou mais ou menos o corpinho dele 1, 2, 3, 4, 5 vezes no período da infância, do nascimento até os 12 anos. Já da adolescência para a fase adulta, uma vezinha só. Da fase adulta ele não mudou nada, somente a barba, o estilo da barba dele. E quando ele chegou na fase adulta, a barba continuou, porém ele acabou ficando calvo, carequinha, tá certo? Então, normalmente essas são as mudanças que acontecem depois que a gente sai, que a gente vai lá para a fase adulta. É mais o cabelo, muda de cor, cai ou não, né? A barba, homem no caso, se vai ter ou não. E aí vai. Bem assim acontece com as mulheres. Enquanto a gente está na infância, a gente muda mais rápido, as mudanças são mais perceptíveis, você consegue visualizar melhor a mudança, seja no corpo, no comportamento, tá certo? Por volta de 6 meses de idade, os dentes começam a surgir. Esses dentes são temporários e são substituídos por outros dentes, que são permanentes. Olha só, a tia colocou aqui, né, a dentição de um bebê para vocês entenderem. Aqui do lado nós temos um bebê de 6 meses e ele já tem os seus 2 primeiros dentinhos, que normalmente, tá gente, mas pode ser diferente. Normalmente os 2 primeiros dentes que nascem são esses 2 dentinhos da frente, tá? Olha aqui. De 6 a 9 meses, normalmente nascem os 2 primeiros dentes de baixo. De 8 aos 10 meses, nascem os 2 superiores. Normalmente a gente vê quando o bebezinho já está perto de 1 ano, ele tem alguns dentinhos em cima e alguns dentinhos embaixo, mas só da parte da frente. Na parte de trás não tem nenhum dente. De 10 meses a 11 meses, ele vai ter mais dente na parte superior da boca, certo? E na inferior ele ainda vai ter 2. De 11 meses a 12 meses, que é quando a criança completa o seu primeiro ano de vida, ela vai ter mais ou menos a mesma quantidade, 4 dentes em cima e 4 dentes embaixo, tá bom? De 1 ano até 1 ano e 2 meses, a boquinha já vai estar bem recheadazinha, tanto em cima quanto embaixo. Praticamente 6 dentes em cada parte, certo? E de 1 ano e 2 meses por diante, vão nascer todos os dentes. A criança vai ficar com a boquinha toda cheia de dentes. Só que esses dentinhos aqui, eles são chamados de dentes de leite. Eles são dentes temporários. A partir de 5, 6 anos, quanto mais cedo nasce o dente do bebê, mais cedo ele perde. Mas normalmente é nessa faixa etária. Entre 5, 6, 7 anos, a criança começa a perder os seus dentes de leite e nasce os seus dentes permanentes, tá certo? Que são esses dentinhos aqui de ossos, que se a gente arrancar, não vai nascer outro, viu? Vai ficar o buraco. E aí a gente vai ter que usar o quê? Dentadura. Deus que me livre, né? Vamos cuidar dos nossos dentinhos. Bora lá? Além do desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual é bastante acelerado durante a infância. Nessa fase, aprendemos a falar, a andar, a escrever, a ler, entre outras atividades importantes. Por que a gente tem aquela preocupação de que a nossa criança ela entre na escola com uma certa faixa etária, que ela consiga acompanhar as atividades? Porque a mente de vocês está mais fresquinha, está mais aberta. Vocês estão mais abertos a aprender as coisas e vocês conseguem aprender, ó, bem mais rápido do que a tia que está velha já, tá certo? Então, quanto mais novo vocês aprendem as coisas, mais facilidade vocês têm para desenvolver aquilo, tá certo? Mas como é que isso vai acontecer? Vai acontecer a partir da prática. O bebê ele só aprende a andar praticando. Por mais que ele consiga ficar em pé, se ele não praticar vir até a mãe, ele não vai conseguir andar, ele só vai ficar em pé. A ler, a escrever, a criança só vai aprender se ela praticar. Ah, tia, mas eu não sei, sabe? Você é capaz, sabe por quê? Ninguém nasceu sabendo, todo mundo aprende, basta você querer. Antes da infância, o ser humano se desenvolve no interior do corpo da mãe. Essa fase é chamada gestação e dura aproximadamente 38 semanas, tá certo? É quando a mamãe descobre que dentro dela tem um serzinho, né? O filhinho dela ou a filhinha está aqui. E eles se desenvolvem, certo? A gestação ela é dividida em 3 bimestres, né?
trimestres no caso, né? Que é a cada 3 meses. A cada 3 meses, a mulher ela fecha um ciclo dessa gestação. O primeiro é de 1 a 3 meses, o segundo de 3 a 6 meses e o último ciclo, o último trimestre, é justamente dos 6 aos 9 meses, que é de 38 semanas a 40 semanas de gestação, certo? Até que o bebezinho nasce e aí se inicia a fase da infância. Durante a gestação, o novo ser humano recebe da mãe tudo o que precisa para se desenvolver, como proteção, alimento e gás oxigênio. A gente sabe que para a gente crescer e se desenvolver forte e saudável, a gente precisa se alimentar, comer comidas saudáveis e beber bastante líquido. Mas quando a gente está dentro da barriguinha da mamãe, como é que isso acontece? Como é que o bebê respira lá dentro? Boa pergunta, né? Olha só, a tia colocou aqui, né, a imagem para vocês do desenvolvimento de um feto, do bebê, porque enquanto ele está dentro da barriguinha da mamãe, ele é um feto, um bebê. Aqui, um grãozinho, quase não dá para ver, pronto, aqui já dá para vocês visualizarem. Essa faixazinha aqui, ó, se chama cordão umbilical e é a partir dele, é através dele que a mamãe consegue alimentar o seu bebê, passar os nutrientes que ele precisa para se desenvolver enquanto está dentro dela e o oxigênio. O bebê, nesse momento, ele não respira igual a gente pelo narizinho. Tudo é por aqui, ó, pelo cordão umbilical. É o que liga o bebê à mãe. Tudo que ela come, o bebê recebe as vitaminas. Se a mamãe fica triste, o bebê fica triste, porque ele sente justamente através dessa ligação que existe entre mãe e bebê, tá certo? E aí, como ele vai se desenvolvendo, olha só o cordão umbilical aqui, né? Que é justamente quem está levando os nutrientes para que esse bebê cresça até chegar o momento do seu nascimento. É quando esse bebê está totalmente formado e os seus orguinhos estão preparados para poder sustentar esse bebê sozinho. A partir daí ele nasce e ele vai se alimentar do leite materno da mamãe. Tudo que a mamãe come passa para o bebê através do leite, certo? Mas ele já não vai mais estar dentro da barriguinha dela. Ele vai se alimentar de outra maneira, ele já vai respirar por conta própria, usando o seu narizinho e os seus pulmões, tá certo? Que já estão preparados para isso. Diversos exames médicos são realizados durante a gestação. O conjunto desses exames é chamado de pré-natal. Os exames que a mamãe precisa fazer para o desenvolvimento desse bebê, desse feto, é feito através do pré-natal, tá certo? E eles permitem verificar se o novo ser humano está se desenvolvendo adequadamente. Os médicos estudiosos, né, que sabem disso, eles têm um período para a criança crescer, se desenvolver, ganhar peso. Quando o bebê chega numa determinada fase e ele não conseguiu alcançar ou o tamanho que deveria ou o peso que deveria dentro da barriga da mamãe, os médicos procuram meios de poder ajudar dessa forma. Mas isso só é possível através desses exames. São exames de sangue, exame de ultrassom. Esse exame mesmo aqui, ó, nessa imagem, é um exame para ouvir os batimentos cardíacos do bebê. Vocês sabiam que o batimento cardíaco do bebê é muito mais rápido do que o de uma criança, um adolescente, do que um adulto? Pois é, o batimento fetal ele pode chegar a 160, 158, chega e faz que a gente fica meio que assustado, mas é normal, certo? De acordo com a nossa faixa etária também, com a fase em que nós encontramos, o nosso batimento cardíaco ele muda, ele é diferente. Tá? Então, enquanto a gente está na barriguinha da mamãe, a gente é um bebê, os nossos batimentos cardíacos eles são mais acelerados, eles são mais rápidos. Esse aparelhozinho aqui se chama sonar e ele serve justamente, o médico ou o enfermeiro que estiver fazendo o pré-natal, ele passa um gelzinho e vem com esse sonar, que é para poder encontrar o som do coração do bebê e mostrar para a mãe que o seu bebê está se desenvolvendo como esperado, que o coração dele está batendo forte como deveria. Aqui é uma página da caderneta da gestante.
Quando a gente faz o pré-natal, a mamãe descobre que está grávida, ela vai ou no plano de saúde dela ou num posto de saúde pelo SUS e ela vai ser atendida e ela vai receber um cartão de gestante. Essa parte do cartão do pré-natal, ele fala sobre você conhecer os principais exames e as vacinas que você deve realizar durante o pré-natal. Não é só ficar grávida, não é só comer bem ou beber bastante líquido. Tem exames que a mãe deve fazer, que a gestante deve fazer e vacinas que ela deve tomar para assim poder ajudar a proteger o seu bebê e que ele se desenvolva da melhor maneira possível, tá certo? Aí tem a triagem do fator sanguíneo, se é para saber se o seu sangue é A, B, O, se é positivo, se é negativo. O hemograma completo, que é para saber se você está com tudo em dias ou se você está precisando tomar alguma vitamina, alguma coisa. Tem a hemoglobina, que é para identificar a doença, né, falciforme, se falta de alguma coisa no seu sangue. Aí tem a glicemia, que é para saber se o seu açúcar não está muito alto, porque se você tiver com açúcar muito alto, significa que a mãe está diabética. E tem mães que mesmo não sendo diabéticas, durante a gravidez ela pode desenvolver. Se chama diabetes gestacional, se eu não estiver enganada. Aqui tem o exame de urina, que é para saber se a tia está... ai meu Deus, coitadinha, sentiu falta da época, mas a tia não vai mais ter bebê, tá certo? A mulher, a mãe, né? Ela faz o exame de urina, que é para saber se tem alguma bactéria, alguma infecção, para que quando venha chegar o nascimento, ou até mesmo enquanto o bebê está se desenvolvendo, essa bactéria não passe para o seu filho, tá? Entre outros exames, o exame do colo do útero, o teste rápido, certo? E aí tem as vacinas, que é a antitetânica, que a mãe tem que tomar, hepatite B e contra a gripe, porque essas doenças elas podem dar má formação no seu bebê, tá certo? Um dos exames realizados durante a gestação é o ultrassom, um tipo de exame que permite acompanhar o desenvolvimento físico do bebê. Além disso, esse exame possibilita identificar o sexo do bebê. Esse aqui é um exame de ultrassom. É passado o mesmo gelzinho na barriga da mãe, vem com esse aparelho e você consegue ver o rosto do bebê, todo o contorno do bebê através de imagens que passam nessa televisão, desse ultrassom. E aí os pais e os médicos conseguem ver como esse bebê está se desenvolvendo, conseguem saber o peso mais ou menos, não precisamente, mas eles conseguem estipular qual o peso daquele bebê, qual a estatura, através da medição do osso, tá certo? Da cabecinha até o finalzinho do osso da coluna, e aí ele consegue dizer mais ou menos quantos centímetros aquele bebê já conseguiu crescer. Olha só, hoje em dia existem vários tipos de ultrassom, né? Tem o ultrassom normal, tem a morfológica, tem a ultrassom 3D. Essa aqui é uma ultrassom morfológica 3D, a tia colocou para vocês darem uma olhada. Nessa ultrassom, os pais conseguem ver com mais nitidez os detalhes da criança, do rostinho, olha o nariz, o olho, a boquinha, as mãos estão na boca, estão vendo? Então, essa ultrassom, ela é mais moderna e ela permite que a gente possa ver com mais precisão o nosso bebê, o contorno dele, se já tem cabelinho ou não, as mãozinhas, se já está tudo formado. E uma vantagem é quando você faz uma ultrassom morfológica, você consegue também ver se o seu bebê tem algum problema de saúde, se ele vai nascer com alguma má formação, para que você possa tomar conta e você entender que talvez o seu bebê seja um bebê especial, não vai ser um bebê... que não existe ninguém normal, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que nascem com algum tipo de deficiência e esse exame, ele ajuda os pais a identificar isso e já ir se preparando e buscando saber qual a melhor maneira de lidar caso o seu filho seja um bebê especial. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Um beijo grande no coração de vocês e tchau! Olha só, para essa aulinha de ciências, a atividade está no módulo 3, página 166. Vocês vão fazer o cabeçalho lá no caderninho de vocês, tá certo? E vocês vão responder a 6ª questão. Essa questãozinha que está aqui, ó, no início do livro, tá bom? Vocês irão responder no caderno de vocês. Lembrando que a atividade é na página
166 e vocês devem copiar no caderno, cabeçalho completo, copia a pergunta e escreve a resposta. Beijo!